Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito dos números que saíram do HBO Max no evento, dos investidores, e eu vou falar um pouquinho a respeito do futuro do serviço de streaming. Então, vamos lá! Pessoal, eu tô usando uma camiseta aqui muito legal do Walter White, obviamente da série Breaking Bad, que os meus amigos lá do Pele de Cordeiro me mandaram, então eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada, é www.peledecordeiro.com.br. Se vocês entrarem lá, tem muitas camisetas legais, inclusive moletons para vocês darem uma olhada, inclusive eles acabaram de lançar uma nova camiseta de Rick and Morty. E uma coisa que a gente não pode esquecer de forma alguma, eu vou falar a respeito do HBO Max nesse vídeo, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a Warner tá em primeiro lugar disparado nas bilheterias nesse ano de 2021. Muitas pessoas estão atribuindo a sobrevivência de algumas redes de cinema à própria Warner, o que eu concordo em partes, mas não concordo completamente, porque outros estúdios também estão lançando grandes filmes, talvez não no mesmo porte, mas vão lançar esse ano de 2021, então eu concordo que a Warner tá na primeira posição, a Warner tá tendo um resultado muito bom, principalmente com Godzilla vs Kong, nos cinemas, que tá sendo um grande sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro, e outros filmes menores que foram lançados também, como Judas and the Black Messiah, como vários outros filmes que a Warner já lançou no ano de 2021. Então a gente não pode esquecer isso, que mesmo com os números positivos do HBO Max, a Warner também está tendo um ano muito positivo nas salas de cinema. E obviamente eu tô falando positivo no escopo da pandemia. Se a gente analisar os anos de 2018, 2019, obviamente o ano de 2021 vai estar abaixo tanto para a Warner quanto para os outros estúdios, mas se a gente comparar o resultado da Warner com o resultado dos concorrentes, obviamente a Warner está tendo um ano sensacional. Então vamos começar. Em primeiro lugar, os números foram positivos. Se a gente olhar tanto os números da AT&T quanto os números do HBO Max foram bem positivos, o mercado de ações se surpreendeu, as ações tiveram uma alta bastante positiva de 4%, então foram números bem aceitos pelo mercado financeiro. E o número parece não ser tão surpreendente assim, 2,7 milhões de novas assinaturas foram adicionadas, tanto a HBO quanto a HBO Max. Se a gente juntar essas duas entidades, que são diferentes, a gente tem os canais de TV por assinatura da HBO e a gente tem o HBO Max, que seria quase que o serviço de streaming da Warner como um todo. Então são entidades diferentes, mas a Warner tá juntando esses dois números porque se você tem a HBO, você tem direito a uma assinatura do HBO Max. Então se a gente somar todos esses clientes, a gente viu um crescimento de 2,7 milhões. Mas como que um crescimento que parece não ser tão grande assim foi tão bem aceito pelo mercado financeiro? Em primeiro lugar, porque o churn rate, ou a taxa de cancelamento do HBO Max, estava muito alta e eles esperavam que essa taxa fosse aumentar depois de Mulher Maravilha 1984, que chegou, não foi tão bem aceito assim. Muitas pessoas acharam que a taxa de cancelamento ia ser muito alta e alguns especialistas inclusive estavam prevendo que talvez o serviço de streaming continuasse com o mesmo volume de inscritos. Mas não foi isso que aconteceu, a gente não viu queda nenhuma. No primeiro trimestre do ano de 2021, a gente viu esse aumento de 2,7 milhões. E esse número foi de cerca de 41 milhões para 44,2. 41,8 para 44,2. Então a gente viu esse aumento de 2,7 em território norte-americano, e os números globais da HBO mais o HBO Max chegam hoje a 64 milhões de assinantes globais. Vale a gente lembrar, considerando tudo isso, que a HBO cresceu sim, se a gente considerar o último quarto e esse quarto que entrou agora. Só que vale a gente lembrar que mesmo somando o HBO com o HBO Max, esses números ainda estão bem distantes do que a gente viu no auge, por exemplo, de Game of Thrones, quando muitas pessoas estavam se inscrevendo. Para vocês terem uma ideia, a média no ano de 2017 em território americano foi de 54 milhões de assinantes somente na HBO. Então agora, em 2021, você tem que juntar HBO mais HBO Max para atingir 44 milhões de assinantes, sendo que no ano de 2017 você tinha 54 milhões de assinantes somente com a série Game of Thrones, principalmente chefiada ali pela série Game of Thrones. Então a gente pode considerar que todo o esforço que eles fizeram com o HBO Max, todos os filmes que eles lançaram, todos os produtos que eles lançaram, ainda não conseguiu nem se aproximar dos números que o HBO tinha quando Game of Thrones estava sendo transmitido. Então a gente viu que no segundo trimestre do ano passado, a HBO tinha 36,3 milhões de assinantes, depois eles subiram para 38 milhões, uma subida bem pequena, depois dos 38 eles foram para 41,5, então a gente viu o maior aumento, não nesse trimestre,
mas no último trimestre do ano passado, e agora finalmente a gente viu 44,2 milhões de inscritos, tanto no HBO quanto no HBO Max. E um número que também é interessante, que eles revelaram no evento, é quantas pessoas têm o HBO Max sem serem assinantes da HBO. A gente viu que no segundo trimestre, 3 milhões de pessoas tinham o HBO Max sem ter a HBO, depois 3,6 no terceiro trimestre, que passou para 6,9 e agora para 9,7. Então, olhando esses números, é fácil perceber que tem pessoas que estão deixando de assinar a TV por assinatura, tem pessoas desistindo do HBO e tem mais pessoas entrando no HBO Max, mas o volume de pessoas que entraram somente no HBO Max sem entrar no canal de televisão por assinatura é de 9,7 milhões, que é um número muito bom, mas não um número tão surpreendente quanto muitas pessoas estão fazendo parecer. E talvez a informação mais importante, mais relevante para os acionistas de todas essas que eu vou citar aqui no vídeo, é que o volume de dinheiro por inscrito do HBO Max e da HBO, consequentemente, é muito positivo. Eles pagam uma média de 12 dólares, 11,97 na verdade, mas eles pagam uma média muito acima da média que as pessoas pagam para ter acesso ao Disney Plus. O Disney Plus, para vocês terem uma ideia, recebe uma média de 4 dólares por assinante, principalmente por causa do resultado muito positivo que o Disney Plus está tendo em território indiano, onde o custo é cerca de 3 dólares. Então, a Índia está baixando bem a média de mensalidade do Disney Plus. E o próprio CEO da Warner Media falou que o HBO Max, juntamente com a HBO, estão tendo um resultado mais positivo em termos financeiros do que o próprio Disney Plus. Obviamente, esse fato, se você fizer um cálculo básico, você vai ver que é sim verdade. Se você calcular 44 milhões de assinantes vezes uma média de 12 dólares e você fizer o cálculo com a Disney de 104 milhões, mais ou menos, que eles têm hoje, se você multiplicar por 4 dólares, você vai ver que o resultado do HBO Max é sim superior. Só que vale a gente lembrar que a HBO sozinha, sem o HBO Max, tinha um resultado muito parecido. Como eu disse, a HBO já chegou a ser mais lucrativa em 2017, em 2015, em 2016 do que ela é hoje em 2021. Então o HBO Max veio sim para adicionar, mas não tanto quanto as pessoas estão falando, porque a HBO sozinha já seria mais lucrativa do que o Disney Plus, se a gente considerar os números de 2019 da HBO. Em 2019, para vocês verem aqui, a HBO tinha 43 milhões de inscritos, 43 milhões de pessoas pagando, e hoje elas têm 44,2. Então, na verdade, o HBO Max conseguiu reverter uma curva de tendência de queda da HBO depois que Game of Thrones saiu do seu auge. Porque, como vocês podem ver nesse gráfico que eu coloquei, de 2014, ou seja, 2014 tinha 46 milhões de assinantes, 2015 49 milhões, 2016 também 49 milhões, 2017 54 milhões, 2018 50 milhões de assinantes e agora a gente tá com uns 44 milhões. Então, por um período de 6 anos, a HBO teve mais assinantes do que ela tem hoje em 2021, mesmo somando os números do HBO Max. Então, quem tá comemorando que o HBO Max é mais bem sucedido do que o Disney Plus, tá completamente errado, porque esse volume de dinheiro já existia antes mesmo da Warner sonhar com a criação do HBO Max. E é o que eu sempre falo aqui no vídeo, tudo tem que ser colocado no microscópio, tudo tem que ser analisado com perspectiva. Uma palavra que eu gosto muito de usar aqui no canal é a palavra perspectiva, porque não adianta a gente falar a HBO é mais lucrativa do que o Disney Plus e sair comemorando como se o HBO Max fosse um sucesso muito maior do que o Disney Plus é, porque não é o caso. Se a gente juntar, obviamente, a HBO com o HBO Max, você está juntando uma empresa que tem décadas de mercado, que já conseguiu subir o preço várias vezes. A HBO tá sempre subindo, eles começaram com preço, aí foram aumentando. Então algumas pessoas mandaram no meu Instagram, algumas não, umas 10 pessoas diferentes mandaram no meu Instagram para saber se esse número era verdade, que a HBO e a HBO Max tinham mais dinheiro, movimentavam mais dinheiro do que o Disney Plus. É verdade sim, mas como eu disse, a gente tem que analisar que são situações completamente diferentes. Se a gente pegasse a HBO de 2017, esse volume seria muito maior do que é hoje. E se vocês quiserem ver todos esses dados que eu tô citando aqui pra vocês, eu peguei no site da própria AT&T, lá no investors.att.com, vocês vão ver todas as informações desse primeiro relatório aí de acionistas que eles fizeram. Vocês vão encontrar todas essas informações nesse primeiro relatório de acionistas que eles fizeram do primeiro trimestre de 2021. E como eu não posso deixar de citar quando eu faço essas análises, o mercado de ações correspondeu e as ações da Warner subiram de 30,15 antes desses relatórios saírem
para 31,67, um aumento de 4,15%, e a empresa tem hoje um valor de mercado de 223 bilhões de dólares. A empresa, eu não estou falando da Warner, eu estou falando da AT&T e da Warner juntas. Obviamente, as ações da Warner pertencem às ações da AT&T, que também é algo que está sendo bastante questionado lá nos Estados Unidos, mas isso, se vocês quiserem, eu falo em um vídeo futuro. Então, como eu falei, mesmo que os números estejam sendo bastante positivos, a Warner está conseguindo recuperar muitos dos assinantes que eles perderam com o final de Game of Thrones. Eles ainda estão querendo atrair mais gente, porque eles já anunciaram que vão ter uma versão mais barata do HBO Max, o que mostra que eles talvez não estejam tão satisfeitos assim com o preço, porque muitas pessoas podem estar deixando de assinar o HBO Max por causa do preço. Então agora eles estão lançando um plano novo que vai ter uma versão do HBO Max que não vai ter esses filmes, né? Não vai ter Dune, não vai ter Matrix 4, não vai ter esses filmes que eles vão lançar no ano de 2021 e possivelmente em 2022. E também vai ter anúncio antes de episódios, antes de filmes. A gente ainda não sabe se vai ter mid-rolls, né? Se a gente vai ver propaganda no meio dos episódios, no meio dos filmes, mas pelo menos antes do filme e depois do filme, a gente vai ver propagandas nessa versão mais barata do HBO Max. Então é uma estratégia que eles estão fazendo para conseguir crescer mais, o que eu acho que já prova que o preço não tá tão certo e talvez o volume de inscritos não esteja correspondendo às expectativas. Como eu disse, 44 milhões parece ser um volume de inscritos muito bom para um serviço de streaming que acabou de entrar, que nem completou ainda o seu primeiro aniversário, mas a gente tem que lembrar que a HBO já era uma empresa muito forte mesmo antes do HBO Max. E a respeito desse mundo das televisões, dos serviços e etc, eles perderam muitos inscritos através da DirecTV, porque muitas pessoas estão deixando as televisões por assinatura e migrando para os serviços de streaming. Então eles ganharam bastante desse lado, né, 2,7 milhões, só que eles perderam 620 mil assinantes premium que pagam muito além de um serviço de streaming, né? Os serviços premium de TV a cabo lá custam bem mais do que o HBO Max. Então eles ganharam 2,7 de um lado e perderam 620 mil do outro. Então, para concluir o vídeo de hoje, eu já tô falando isso há bastante tempo aqui no meu canal. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ver as 4 gigantes brigando. Eu considero, né, as 4 gigantes dos streamings, a Netflix, obviamente, em primeiro lugar, a Amazon Prime, Disney Plus e HBO Max. Eu acho que essas 4 empresas vão dominar o mercado dos streamings, fazendo acordos com as empresas menores. Eu acho que a gente vai ver essa realidade, e mesmo que a Warner não tenha começado de uma forma tão forte em volume de inscritos, eles já têm a HBO, eles já têm uma empresa muito forte que já trouxe um volume muito grande de inscritos para o HBO Max. Então a gente não pode esperar um crescimento muito grande de uma empresa que praticamente já começou do topo. Então o evento foi bem recheado de informações. Se vocês quiserem que eu entre um pouquinho mais a fundo nas informações, nos valores, etc, eu faço um vídeo um pouquinho mais detalhado para vocês, mas eu queria falar principalmente a respeito dos números do HBO Max e da receptividade que esses números tiveram, tanto para o público quanto para os acionistas. A percepção dos acionistas foi muito positiva e a percepção do público também. E como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desses números do HBO Max e principalmente o que vocês acham que a HBO Max vai conseguir quando for lançada aqui no Brasil, em junho. Eu acho que eles vão conseguir um volume muito grande de novos inscritos, porque eles vão expandir praticamente para o mundo inteiro. Eles vão expandir, se não me engano, para 60 territórios diferentes já no mês de junho. Provavelmente vai ser um boom muito forte. Eu espero que eles cheguem à marca dos 100 milhões de dólares até o final de 2021, rivalizando ali com os números do Disney Plus. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acharam dos números do HBO Max, e como sempre não deixem de entrar no site Pele de Cordeiro para dar uma olhada nas camisetas. Valeu e nos vemos em breve!